E vamos começar a falar de literatura. Antes que eu dê o nosso horário. Literatura. Ok. Né? Vamos trocar a chave. Eu falei para vocês que a gente vai começar a ver o Uruguai. Então eu vou pegar minha opinião aqui e a gente vai começar a ver o Uruguai. Então, Uruguai. Do Basílio da Gama. Eu digitei errado isso aqui. Ok. Isso aí é um livro Arcade. Então, isso aqui faz parte do arcadismo. Ok. É um livro encomendado. Tá, aqui tem uma parte importante. Esse livro aí, ele é um livro... O Basílio da Gama, ele foi meio que pago para fazer, tá? Ele não teve uma coisa meio, quero ser artista, vou lá escrever poema. Então, eles pagaram pro cara fazer esse livro. Então, esse livro é um livro encomendado. Por que isso? Porque você tinha lá a política do Marquês de Pombal, ok? Você estava tendo alguns conflitos com os jesuítas. Aqui a gente está pensando no século XVIII, tá? Primeiro, a gente está pensando em 1700 e pouquinho. 1700 e lá vai bolinha. Então você estava tendo algum problema com o Marquês de Pombal. Problema não, você estava tendo uma política com o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal estava meio bombando. Ou estava tendo conflito com os jesuítas. E você ia ter esse conflito com os jesuítas e ia começar a ganhar força por causa dos indígenas. Então ia entrar o indígena no meio dessa conta aí. E aí o que eles fazem? Eles pedem para o Basílio da Gama escrever uma obra, que é uma obra meio panfletária, vamos dizer assim. O objetivo mesmo da obra é exaltar o exército português, então o objetivo da obra, o objetivo dele, né? O objetivo de por que ela foi por que ela foi encomendada, era basicamente o seguinte, era falar bem de português, falar bem dos portugueses, ok? Do exército português, do exército português, exército português, da coroa, exército, da coroa portuguesa, enfim, da coroa. Era para falar bem da galera, tá? E do povo, né, da cidade. E criticar jesuíta, talvez isso aqui tenha sido mais importante ainda. E a coisa era criticar os jesuítas, tá? Então era para ser uma obra panfletária mesmo, era para ser uma obra para falar mal dos caras. A ideia era, ó, escreve um poema aí, a gente quer que você escreva um poema. Você tem que fazer duas coisas, você tem que falar bem da galera de Portugal, você tem que descer a lenha na galera jesuíta, você tem que falar mal desses caras, até não queria mais. Então ele vai criar uma espécie de caricatura desses jesuítas e uma espécie de caricatura do general, né? Então o general português vira um herói. Herói. Os jesuítas viram uma espécie de caricatura de vilão, né, vamos dizer assim, uma espécie de, vamos colocar entre aspas, vilão, tá? O cenário disso daí são as guerras das missões, né? São as guerras ali no sul do Brasil, território do sul do Brasil, na região do Uruguai, que fica ali perto daquela região que vai ser o Uruguai, né? E o que vai acontecer? Vai ter uma briga ali por disputa de território, porque qual que é a treta? A treta é o seguinte, a treta é que ali naquela região rolava uma troca de pertencimento de território. Uma parte daquele território pertencia à Espanha, uma parte daquele território pertencia a Portugal. E eles decidiram que eles iam inverter esse território, mais ao sul do Brasil ali, dos povos das 7 missões. Eles iam decidir que eles iam inverter. Então, imagine que, sei lá, você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Imagina que uma pessoa domina aí o Xaxim, controla o Xaxim, a outra pessoa controla o Capão Raso.
fica até nervoso. Controla o Capão Raso e a outra pessoa controla... A outra só vive no Capão Raso ali, tá? Uma vive no Capão Raso. A outra comanda o Capão Raso e a outra comanda o Jashin. E aí a pessoa que comanda o Capão Raso negocia com a pessoa que comanda o Jashin. E o que acontece? Ó, comer pinhão falando nunca dá boa, vocês vejam. Pior que eu falo rápido. E mastigo rápido também. Aí o troço desce pelo buraco errado. O que eu tava falando? Ó, vou tossir de volta. E imagina o seguinte. Opa! Agora sim, turma. Botei pra fora. E imagina o seguinte. Imagina que vocês vão trocar. E a pessoa que dominava o Xaxim vai dominar o Capão Raso. A pessoa que vai dominar o Capão Raso, que dominava o Capão Raso, vai dominar o Xaxim. E a pessoa que morava no Xaxim se ferrou. Porque agora ela vai ter que obedecer o cara que mandava no Capão Raso. Tá trocando o dono. E essa troca de dono é que vai ser a merda. Porque o povo de Portugal queria ia pegar os indígenas que estavam no que era território da Espanha e ia transformar em escravo. Basicamente era isso. Então assim, ó, vocês faziam parte do que era o reino da Espanha, vocês não fazem mais, vocês fazem parte agora do que seria o reino de Portugal. E a gente que é de Portugal, a gente resolveu que a gente quer escravizar vocês. Agora, a gente trocou isso e vocês estão expulsos, agora vocês são escravos. E aí, guerra, tá? Então esse é o pano de fundo, né? Você tem uma guerra aí porque entre indígenas portugueses e jesuítas. Então você tem portugueses de um lado, eles vão se juntar, né? Portugueses. Eles vão se juntar com o povo da Espanha, espanhóis. E isso aqui vai ser uma briga versus índios e jesuítas. Então esse é o cenário. A gente vai ter um conflito por território ali. E aí, é claro, vocês não podem esquecer que os jesuítas eles são vilões. Então os jesuítas eles supostamente estão do lado dos índios. Mas eles não estão do lado dos índios. Eles querem trair esses índios. Então eles vão usar os índios. Então eles vão jogar os índios contra os portugueses. E aí tem uma cena nesse Uruguai, depois a gente vai dividir melhor em capítulo e tal, mas tem uma cena do Uruguai em que você tem os comandantes dos índios com o comandante português, e eles estão naquele papo pré-guerra, assim, sabe? Quando eles vão tretar, assim, eles vão... Sabe filme de guerra, quando você começa, vai ter aquela batalha? E aí no meio da batalha, no meio não, né? Antes da batalha, você junto o general de um exército, junto o general do outro, eles ficam meio trocando ofensa. Tem uma cena dessa nesse livro e junta dois índios para conversar com o Gomes Freire. E na conversa ele fala, né, que eles deviam se render logo, porque o negócio não ia dar em nada, e que os jesuítas estavam usando eles, e eles falam, ó, os caras estão usando vocês e tal. Mas a coisa é que eles iam escravizar os indígenas. Se vocês toparem, vocês vão virar escravo, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. Assim. É mais ou menos esse é o teor da conversa. Então assim, não, a gente vai escravizar vocês, mas não é uma coisa tão ruim quanto vocês acham que é, assim. Acho que é uma coisa... Vocês vão trabalhar para o rei e tal, vocês vão virar, né, servos do rei, servos, escravos, no caso. E aí você tem uma briga aí. Então, basicamente, essa é a ideia. Esse livro aí, ele é uma épica, tá? Épica. O que é uma épica? A épica é um poema narrativo. Tá? Não é um poema no sentido daquele de poema que vocês estão acostumados a ver, assim, aquele poeminha pequenininho,
É um poema longo. Bom, enfim, se vocês já viram o livro, se vocês deram uma olhada no livro, ele é gigante, perto do que vocês estão acostumados a ver com poema, né? Ele é um negócio enorme. E ele é dividido em, não é capítulos, ele é dividido em cantos. Ele tem 5 cantos. Tá? O canto seria o capítulo, no caso, mas a gente não chama de capítulo, a gente chama de canto. Ok? Ele é em verso, ele rima, tudo bonitinho. E ele é um poema épico porque ele é uma épica, né? Porque ele é um poema narrativo centrado na figura do herói. A figura do herói seria o general português. O Gomes Freire lá. Ok? O herói aqui não é o índio, tá? O herói ainda aqui, ele ainda não é o índio. O índio ele é uma espécie de... como é que a gente fala quando a pessoa tá no meio do... Isso, tá no meio do fogo cruzado. O índio aqui, ele tá... Índio. Aqui ele tá no meio do fogo cruzado. Qual fogo cruzado? Portugal, portugueses, jesuítas. É como, o Basílio da Gama ele não quer pintar os índios como vilões. Ele quer pintar os índios como isso, tipo coitados, eles vão se dar mal e tal. Então eles são pintados como se fosse uma coisa meio ignorante, assim, eles não têm muita consciência daquilo que está acontecendo. Eles são enganados pelos jesuítas, então eles são, vamos dizer assim, pintados como inocente, ou quase como se fossem burros, né? Apesar deles não serem, a gente vai ver que tem alguns momentos da obra, na outra aula, na próxima aula, a gente vai ver que tem algumas partes da obra em que esses índios eles ganham o Basílio da Gama acaba ganhando dando uma força maior para eles. Mas na maioria das vezes ele pinta esses caras como se tivessem sido usados pelos jesuítas e não tivessem muito consciência do que está acontecendo. Ok? O... Aqui tem um negócio interessante para comentar antes da gente encerrar. No próximo, eu quero ver se eu trago uma parte do poema para vocês para a gente dar uma olhada. Aliás, bem que dá para a gente pensar nisso antes de ir embora. É o seguinte, esse livro, ele é um livro que o Basílio da Gama não tinha muito o que escrever. Como assim? Que ele... Oh, eu coloquei o número errado, aqui são 5. O Basílio da Gama não tinha muito o que escrever nesse livro. Como assim? Uma épica de verdade, né? Um texto narrativo desse tipo, normalmente ele tem pelo menos o dobro de canto. Então, uma épica como os Lusíadas, ele tem de 10 para cima. É um negócio enorme. Uma épica que nem a Ilíada, por exemplo, a Ilíada tem 12 cantos. A Ilíada tem mais da metade dos cantos que isso aí tem. Mais que o dobro, né? A Ilíada tem mais que o dobro de cantos que isso aí tem. Então, assim, esse livro é uma espécie de épica que não... Por ser encomendado, eu acho que ele não tinha muito o que falar sobre o assunto, ele tentou enrolar. Tem umas partes do livro que você sente que ele está enrolando. Para quem já leu o livro inteiro, o último canto, por exemplo, é um canto bem estranho. Porque não tem nada a ver com os primeiros 4 e parece que ele não tem muito o que falar ali, ele virou uma outra coisa. Então, ele não tem muito o que falar, você sente isso na história inteira, assim, parece uma coisa esquisita. Ele é uma épica fraquinha, sabe? Não é uma coisa... Basílio da Gama. Deixa eu pegar o livro pra gente dar uma olhadinha no comecinho dele, só para vocês verem. Lá vou eu com minha opinião. E engasgar. Aham. Vocês estão vendo o negócio aí? Todo mundo vendo esse Uruguai? Esse é o começo do livro. Tem PDF, o negócio é antigo, é de 1740 e pouco. E aí ele vai começar ali, ó, Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde de Oeiras.
Então, esse é o começo. Ele vai dedicar esse livro. Isso aqui quem está fazendo é o Basílio da Gama. Isso aqui é um sonetinho. É um sonetinho que o Basílio da Gama fez aqui, né, em homenagem ao Conde de Oeiras, né, que seria para quem esse troço vai ser dedicado. E aí você tem ali canto primeiro. Se você for olhar, tem canto primeiro, canto segundo, canto terceiro, canto quarto, canto quinto. São quinto canto, são 5 cantos. Notem que ele é versinho, a estrutura dele, ó, versinho, ok? Versinho. Ele vai abrir com uma invocação da musa. Invocação da musa seria a musa seria a inspiração para fazer o canto, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa épica, quando você vai escrever uma épica, a primeira coisa que você tem que fazer é uma invocação. Você tem que falar, ó, vai ter uma musa aí cantando essa história épica. E não sou eu que estou cantando, é como se o cara tivesse possuído, né? E aí a possessão é que vai cantar a história super épica, porque normalmente uma época tem a ver com guerra. Então, é uma musa, supostamente, isso é grego, tá? Literatura grega. Então, vamos dar uma olhada rapidinho no que ele está fazendo aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. E a linguagem não é muito acessível. Então, fumam ainda, fumam, vou ler com vocês, primeira parte. Fumam ainda nas desertas praias. Ó, quando você for ler um troço desses, tentem ler em voz alta. Só não leiam comendo pinhão, senão vocês vão engasgar, mas tentem ler em voz alta. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros. Então, fumam ainda nas desertas praias. Imaginem isso na cabeça de vocês. Praias desertas. Desinverte. Praias desertas. Lagos de sangue tépidos. Então, nas praias desertas tem lagos de sangue. Pensa na praia aí, pensa na praia cheia de poça de sangue, em que ondeiam cadáveres despidos postos de pasto de corvos. Esse fumo aqui, fumaça, né? Fumaça, tá saindo fumaça. Então, isso aqui é névoa, nevoeiro, enfim. Então, imaginem essa cena. Você tem uma praia deserta, tem poça, assim, de sangue pela praia, assim, imagine sabe aquela cena que você tem a praia que vai até o fundo? Assim? Então, imagina que tá cheio de lago, poça. Lago é poça, né? Pensa que tá cheio de poça de sangue. E você tem esses cadáveres. Eles ondeiam. Então, imagina, sabe aquela maré que vem e vai, assim? Imagina um monte de corpo espalhado pela maré, assim, e aí eles vão e vêm, sabe? Então, eles estão na orla, pensa na orla. Alguns estão nessas poças de sangue e tal, mas pensa nessa cena da orla. E eles são um pasto de corvos. Então, imagine o que um corvo faz com um cadáver. Come. Então, imagine que o corvo tá, sei lá. Imagina que tem um corvo puxando o intestino de um, assim, sabe? Puxando o intestino. Puxando o intestino de um, tem outro corvo com o bico no olho do cara ali, arrancando parte do olho. Pensa numa cena bem bizarra, bem barra pesada. Assim. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Daí você tem a fumaça, né? Artilharia. O que ele está querendo dizer, né? Se está durando, né? Se a gente ainda consegue ouvir o som da artilharia, é porque o troço foi recente, né? As pessoas acabaram de... Essa cena acabou de acontecer, né? Aí vem, musa. Aí ele vai... Primeiro ele te descreveu essa cena aí. Aí vem, musa. Honremos o herói, ó, o herói, que o povo rude subjugou do Uruguai. E no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas a ambição do império português, no caso. A voz por quem o Maranhão pendura. Rotas, cadeias e grilhões pesados, né? Herói e irmão de heróis, saudoso e triste. Se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos, a musa, né? Tá falando com a musa. Possa, entanto, acostumar o voo às novas asas em que um dia vos leve. Desta sorte, medrosa, deixa o ninho, a musa. Vamos com a musa ainda. Deixa o ninho, a vez primeira águia, que depois foge à humilde terra
e vai ver mais perto do ar vazio, o espaço azul, céu seria, né? Águia voando, onde não chega o raio. Já dos olhos o véu tinha rasgado, a enganada Madrid, e ao novo mundo, da vontade do rei único, severo, aportava Catânio e ao grande Andrade, e ao grande, esse é o herói, né? Avisa que tem prontos os socorros e que em breve saía ao campo armado. Então o Andrade está saindo ao campo armado, pronto para o socorro. Tá? Esse cara é o herói. Esse aqui é o herói. Esse é o nosso personagem principal, vamos dizer assim. Esse é o nosso protagonista, tá? Esse Andrade. O general Andrade que vai socorrer os, é, enfim, os que morreram nessa batalha. Porque supostamente teve uma batalha e ele está indo no socorro. Então a obra vai começar aí. Começa no meio da guerra, tá? Você tem uma batalha, essa batalha foi perdida pelos portugueses, esse cara está indo no socorro. Essa é a cena que vocês têm que imaginar no começo, ok? Então, por isso que ele vai ser o herói, né? Ele vai lá socorrer o povo que está tomando chumbo da galera, ok? Esse é o começo do Uruguai. É uma guerra. Então, o Uruguai é uma narrativa de guerra, tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo bem? Ok, então o que vocês precisam saber mais sobre isso aqui que normalmente vai aparecendo na prova? Primeira coisa, o Uruguai, ele é o livro que, sem querer, vai começar, não começar, né, mas ele vai mostrar que existe uma tradição indianista. Indianista. Deixa eu voltar ali para o meu Word. É com o Uruguai. É com o Uruguai que a literatura brasileira, que não é a literatura brasileira ainda, mas que a literatura que vai ser literatura brasileira, começa a entender que existe um potencial aí para você explorar, que é o potencial do tratamento do índio. Então, ele trata do índio. O índio não é... Por que isso? Porque o índio, ele não é o personagem principal, mas as cenas mais famosas do livro são cenas que envolvem os índios. Então, o personagem principal é o português. Mas o Basílio da Gama, sem querer, ou por querer, não sei, ninguém sabe isso, mas provavelmente foi sem querer, ele acabou escrevendo as melhores partes do livro que tem a ver com os índios. Tá? Você tem 3 cenas que a gente vai conversar sobre elas na próxima aula, mas você tem 3 cenas em que o índio aparece e o índio meio que rouba a cena. Então, essa presença do índio vai dar o start para o negócio. Isso só poderia... Um cara como o Gonçalves Dias, por exemplo, que é o poeta romântico, que é o próximo que a gente vai ver, ele pega essa ideia do índio e ele extrapola. Então, no Uruguai isso ainda não acontece. No Uruguai, o índio não é o herói. Mas é no Uruguai que essa galera percebe o potencial de você pegar o índio e transformar ele no herói. Mas é aqui que aparece, é no Uruguai, que essa semente é plantadinha, assim, que a sementinha é plantada. Que a ideia ganha cor, tá? E aí o pessoal do romantismo, por exemplo, vai explorar melhor isso daí. Tá? Vai explorar melhor isso daí. Que vai ser explorado melhor pelo romantismo. Que vai ser explorado melhor pelo romantismo. Que é algo que a gente viu na outra aula, né? Romantismo, a primeira geração do romantismo indianista. Lembra desse negócio? A primeira geração do romantismo, uma geração indianista. O índio vira a figura do herói. Então você tem lá o Guarani, você tem lá Iracema, do Alencar,
Você tem o Juca Pirama do Gonçalves Dias. Então, o índio no romantismo ele é o herói nacional, porque ele é a figura brasileira por excelência. Mas essa figura brasileira ganha força aqui, tá? Então, o Uruguai ele pavimenta o caminho para a galera que vem depois. Então, ele cria uma tradição em cima do indianismo, tá? Ele cria o que vai ser a tradição indianista do romantismo. Ele dá o início para esse troço, ok? O, uma outra coisa que é importante, o Uruguai, além disso, né? O Uruguai, tudo sem querer, tá, gente? Ninguém sabe muito bem se ele teve vontade de fazer isso desse jeito, mas o Uruguai ele começa a soltar umas ideias, porque a gente está pensando aqui em 1700 e pouco, hein? Então pensa lá, 300 anos atrás. Então o Uruguai começa a dar essa ideia de um choque de cultura entre indígenas e português. Então essa parte também é importante. Então, no Uruguai, uma das temáticas que aparecem no conflito, né, que aparecem ou surgem do conflito portugueses e indígenas, uma das temáticas é o choque de cultura. Ok? Então, aqui começa a ter uma plantinha do que vai ser o extermínio indígena, basicamente. Então, você começa a ter essa ideia de que os índios vão ser escravizados, essa consciência, né, dessa galera, de que os índios estão sendo escravizados, estão sendo exterminados, estão sendo mortos, esse negócio vai dar ruim, o povo português vai passar por cima de todo mundo. Então, isso começa a aparecer no Uruguai, tá? E o que é muito interessante, porque o cara tá 400 não, né, desculpa, ele tá 300 e poucos anos adiantado já em falar, ou melhor, ele não fala explicitamente, né? Até porque ele não quer falar mal do exército português, ele não imagina, ele não ia fazer uma épica para exaltar o exército português e falar, então, vocês estão matando índio, né, gente? Olha lá. Mas é, Mas ele acaba que ele fala, sem falar ele fala, né? Sem botar isso assim na cara dura, ele acaba fazendo. Então ele acaba mostrando, isso é uma cena do canto 4 super emblemática, que eu comentei com vocês já, inclusive a gente vai ler na próxima aula essa cena. É uma cena em que esses dois generais, que o general português e os dois índios, eles vão conversar. E essa conversa, acho que se bobear, é uma das cenas mais importantes desse livro, tá? É a conversa entre o Cacambo e o Andrade. E eles vão falar isso, eles vão falar que o povo português quer cancelar as futuras gerações, que a única coisa que a única coisa que eles querem é viver em paz, eles querem só a terra deles, eles querem ensinar os filhos deles, os netos, os bisnetos, as gerações a fazer aquilo que eles aprenderam do pai, do vô, do tataravô, não sei o quê. E o, e o Gomes Andrade fala, não vai rolar. Não vai estar sendo possível. E aí o que você consegue entender dessa história toda, né? Que esse negócio de eu não ter a minha terra para ensinar meu filho a plantar é basicamente esse negócio de você não ter mais índio. Vocês estão matando todo mundo, né? Essa é a ideia que aparece, sem querer, diz que, sem querer, dentro desse livro. E que o Gonçalves Dias vai começar a explorar com um pouquinho mais de cuidado, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas, perguntas sobre verbo, sobre literatura? Sim, não, talvez, quem sabe? Sushi? Hum, então tá bom. É, deixa eu ver um momento. O Basílio da Gama, com o Uruguai, com essas obras deles aí, vocês tiveram arcadismo com o outro professor, né?
Vocês viram? Que é a coisa da fuga da cidade, fuga urbana, carpe diem, a coisa do pastoril. O Uruguai, por mais que a gente fale que ele é Arcade, ele não tem muito essa pegada pastoril aí. Ele tá mais pra uma outra categoria da galera lá. Ele não tem muita coisa de pastoril, de ovelha, etc. Essa coisa que a galera normalmente associa ao arcadismo, não tá muito aparecendo aqui não. O que o Uruguai tem, e outra coisa, né? Normalmente se associa ao arcadismo a simplicidade no estilo. Se você pega uma coisa como Marília do Dirceu, por exemplo, que são poemas arcados, e você começa a ler esses poemas, você vai ver que eles são fáceis. Eles são bem fáceis de ler. Mas no caso do Basílio da Gama, não, tá? Por que ele faz isso? Porque supostamente ele escolhe o pior gênero possível. Porque uma épica é um gênero alto na literatura. Tá? Não é à toa que ele escolheu uma épica. Uma épica é um gênero super prestigiado, prestigioso na literatura. Ninguém escolhe uma época à toa, tá? Normalmente as épicas, elas têm a ver com o surgimento de povos. Então quando você pega, por exemplo, Ilíada e Odisseia, ou quando você pega o Camões, os Lusíadas, né? Ou quando você pega a Divina Comédia, não sei o quê, normalmente são histórias que acabam elas têm esse fôlego, né? Então ele escolhe uma épica porque ele quer mostrar o quão importante é essa empreitada portuguesa com os povos das sete missões. Supostamente é o gênero mais elevado, assim, é o gênero, é o maior, é o mais erudito, é aquele que todo mundo paga um pau. Quer dizer, fazer uma épica não é uma coisa para poucos, tá? Ele não consegue, infelizmente, ele não consegue. Ele não consegue dar conta de criar uma épica de verdade, assim. Ele tenta, mas ele não dá certo. O... Mas, o que a galera fala muito do Uruguai é a plasticidade. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão nesse primeiro trecho que a gente leu, mas o Uruguai ele é um livro extremamente visual. A hora que você começa a ler o Uruguai, você consegue visualizar bem o que está acontecendo. Então, você tem fumaças, poças de sangue, praia, cadáveres indo e vindo com as ondas, barulho do canhão. Você consegue imaginar a cena. Ela é bem plástico. A gente chama isso de plasticidade. Existe uma imagem que o Basílio da Gama consegue criar com uma facilidade muito grande. Então você consegue ver bem o que ele quer pintar. É quase como se fosse um quadro. Cada cena bonita nem todas são bonitas, mas quando ele consegue fazer, ele faz umas coisas assim meio fora da casinha. Mas as cenas bonitas do Uruguai são cenas que você consegue moldurar, assim, tá? Você consegue meio que criar um quadro, tanto que as pessoas ficaram pintando o quadro lá da cobra, picando a personagem lá. Depois a gente vai dar os spoilers para vocês, né? Vou deixar mais uma semana para vocês lerem. Mas você vai ter a cena da picada da cobra lá, clássica. E tem um monte de quadros sobre isso, porque do jeito que o Basílio da Gama descreve, ele é bem visual, ele é muito plástico, ele é muito de você conseguir imaginar com detalhes, ele dá detalhes, ele descreve muita cor, ele descreve as coisas com umas figuras de linguagem muito fortes. Então fumaça vira de canhão, fumo, né? Então tem umas coisas, o cadáver decompondo vira corpo, comida de corvo. Então ele tem umas imagens assim que criam esse senso visual muito grande, muito interessante. O... Não é uma obra muito acessível para a gente, dessa geração do século XX, XXI, né? Ela tem um vocabulário meio estranho, então ela não é uma coisa muito fácil da gente encarar. Eu sempre acho que quando você lê em voz alta esse livro aí, você consegue entender um pouco mais fácil do que ele está falando, tá? Você meio que força um pouco esse compreendimento da coisa. Se você tentar ler ele em voz baixa, você entende menos do que você já não entende, tá? Não é mesmo um livro acessível. Por que a Federal cobra ela? Por que a Federal cobra esse livro? Porque esse livro ele é importante para formar a tradição literária indianista, romântica, o que basicamente é importante para formar uma tradição literária brasileira. A tradição literária brasileira ela depende da figura do índio e depende dessa figura do indianismo, justamente porque o índio é o herói nacional. Então a gente vai ter uma série de referências ao índio na literatura, né? Você vai ter lá o Ijucapirama do Gonçalves Dias, você tem o Guarani, você tem Iracema, você vai ter
o o Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade, e você vai chegar até a literatura contemporânea com esse outro livro que vocês vão ter que ler aí, que é o Nove Noites, que é um livro que fala sobre índio também. Então, a presença do indígena na literatura brasileira, ela se estende pelos próximos 300 anos, e ela começa meio que aqui. Tá? Então, vocês estão vendo o surgimento, vamos dizer assim, dessa tradição literária indianista, né? Então, por isso que eles cobram. É uma obra importante, historicamente falando, ela é uma obra importante. Mesmo que ela não seja uma época de verdade, mesmo que ele tenha feito uma época meio falcatrua, ela tem um valor histórico meio forte, tá? Ok? Então, por isso que ela cai. Por isso que eles cobram, tá? Mas é isso. Eu vou passar a próxima proposta para vocês. Eu vou... Depois tem que... Como é que eu pauso? Vou pausar. Vou quebrar isso aqui em dois. Eu acho que eu vou quebrar isso aqui em dois. Vou subir dois. Vou pedir para subir em dois jeitos diferentes. Vou tirar aquela tosse toda lá, para vocês não ficarem vendo o professor morrer de tosse. Lá não paro de comer, né? 2 horas comendo, gente. Sem parar. Sem parar. Desgraçado. Tentem dar uma avançada na leitura desse livro. Na próxima semana a gente fala um pouquinho mais, onde eu pego uns exemplos do poema pra gente ver. Tá? Daí a gente vai partir pro próximo. A gente não pode ficar muito tempo nesse, porque senão a gente não dá conta de dar os outros 8, os outros 7. Mas a semana que vem a gente ainda vai dar uma olhadinha nesse. Ok? Daí a gente segue um pouquinho a gramática e volta a falar disso. Eu vou mandar a segunda proposta de redação lá no grupo do WhatsApp. Vou ver se eu consigo editar esse vídeo aí, quebrar ele em 2. Aí eu peço para subir, o outro lá também. E aí já tá mais ou menos para vocês darem uma olhadinha. Ok, turma? Suzy? Hoje vocês estão quietos, né? Não sei se alguém me ouviu, se alguém não me ouviu. Mas é isso aí. Então até semana que vem, gente. Boa semana para vocês, bom estudo. Qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp, manda mensagem. Pode perguntar, fica à vontade. Na medida do possível, eu respondo vocês. Ok? Bons estudos para vocês. A gente se vê terça. Vai com a